estar impactando a aprendizagem. A professora Maria de Viges, que inclusive dá aula aqui no Rema, foi minha professora de pós-graduação há alguns anos atrás, ela fala uma frase muito importante: criança com fome não aprende. E aí, você, neuropsicopedagogo, futuro neuropsicopedagogo que vai vir estudar comigo aqui no curso de pós-graduação em neuropsicopedagogia clínica, quando você estiver no seu atendimento, você vai dizer assim: olha, mãe, o seu filho tá com o hemograma, o exame de sangue em dia? Daí a mãe e o pai vai dizer assim: ai, Gustavo, ai, Gisele, ai, Mike, ai, Marilene, tem 1 ano e meio que ele não faz exame de sangue. Daí você vai pedir que essa família procure um clínico geral para fazer um hemograma completo, e aí você vai descobrir o quê? Que a criança está com uma baixa vitamínica, o que pode estar prejudicando o quê? A questão nutricional, pode estar prejudicando aquela questão da seletividade alimentar. E aí, o que nós temos que fazer? Substituir, né? Eu estava dando orientação para uma mãe ontem que o menino dela só come miojo apimentado, tá? Miojo apimentado, sassame e batata frita, apenas. Eu falei com ela assim: olha, o fulaninho come coxinha? Ele come coxinha? Daí a mãe disse assim: come, Gustavo. Eu falei: então faz o seguinte: quando você for fazer a massa da coxinha, cozinha no meio dessa massa cenoura, cebola, batata, né? Coloca tudo isso e você vai fazer a massa da coxinha nesse caldo. E você vai fazer o seguinte, Glau, também te adoro. E você vai fazer o seguinte: cozinha grão de bico, sabe grão de bico? Você vai cozinhar até formar uma massa. Depois você vai pegar esse grão de bico, vai passar ali numa peneira, vai tirar só aquela massa, porque a peneira vai cercar as casquinhas, né? E aí você vai misturar com a farinha naquele caldo para fazer a massa da coxinha. Ou seja, essa criança está se alimentando bem, porém, né? Porém, de uma forma lúdica. Ela está comendo sem saber que está comendo, né? E aí, pessoal, esse tipo de estratégia, nós temos que auxiliar as mães, nós temos que auxiliar as famílias. E aí, ela falou que ia fazer isso hoje não, amanhã, que é domingo, e ia me falar na semana que vem se deu certo. Eu tenho certeza que vai dar, por quê? Não dá gosto. A questão, o segredo é o tempero. Quase dando um áudio de nutrição para vocês aqui, né? Mas é para vocês entenderem como a nossa prática ela é multidisciplinar, né? Eu falo que eu tenho o orgulho de ser quase nutricionista. Falta um pouquinho só para eu terminar a faculdade de nutrição e terapia ocupacional. Então, para vocês entenderem que esse tipo de estratégia precisa ser levado em consideração. Você não precisa ser nutricionista para você dar dicas de substituição de alimento de seletividade alimentar. Né, pessoal? É só a gente pesquisar um pouquinho mais, né? Então, Renata, esse professor Gustavo não é mole, não. Então, pessoal, a gente precisa entender o seguinte: aonde o calo dessa família aperta e aonde eu vou auxiliar. E aí eu vou resolver uma dor dessa família. Eu vou resolver uma dor. É que nem batata frita. Tem problema comer batata frita? Não. Mas se você quiser fazer uma massa de trigo, coloca ali trigo, batata cozida, pode colocar também outros tipos de legumes, fazer uma massa, uma massinha fininha e fritar, é a mesma coisa da batata frita, ele não vai nem perceber. Então, assim, é esse tipo de técnica, de estratégia sensorial que nós temos que incentivar, porque a criança que não está comendo está tendo dificuldade de aprendizagem. Porque ela não come em casa, ela não come na escola, e aí ela está com fome, e ao invés dela pensar na aprendizagem, ela está pensando que ela está com fome. Então, isso vai tirando o foco da criança, certo? Então, meu povo, vamos nos dedicar. Quer aprender mais? Faz aí neuropsicopedagogia comigo. Te garanto que você não vai arrepender. Eu falo muito com a Mara que nosso curso de neuropsicopedagogia e psicopedagogia atuação clínica institucional, clínica escolar, hospitalar empresarial, são os dois cursos assim que são os meninos dos meus olhos. E aí, pessoal, quando eu falo sobre os elementos sensoriais,
Observem aqui comigo na tela, ó. Quando a criança escuta, saboreia, vê, cheira e se movimenta, discrimina essa sensação, dando-lhe um significado, atribui-lhe uma experiência afetiva. Eu posso usar todos esses elementos sensoriais nas minhas intervenções em consultório para atribuir afetividade para essa criança. Por exemplo, eu já fiz um lanchinho. A minha sessão de neuropsicopedagogia teve uma vez, uns tempos atrás, que foi um lanchinho natural com a criança. Ela não comia em casa, mas comia comigo no consultório. Vocês conseguem entender? Vocês conseguem, assim, compreender que às vezes com a mãe não faz, mas com a gente no consultório faz? Então, a gente precisa entender isso. Quando eu trabalho com a criança, seja em sala de aula, seja em consultório, uma atividade, por exemplo, ó, isso aqui é muito simples, tá, gente? Isso aqui é muito simples. É como se fosse aquele tiro ao alvo, sabe? Ó, aquele tiro ao alvo. Você pendura na parede, a criança se movimenta, ou a criança pega aqui, joga. O que que acontece? Ela está se movimentando. Isso é sensorial. E não sei se vocês perceberam, tem ali tem vários números. Tem unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Ela vai aprendendo por meio do movimento. Ou seja, estou trabalhando a alfabetização matemática por meio do movimento. Então, basta a gente querer. Estou trabalhando a intervenção lúdica de forma através do movimento. Basta a gente querer. Certo, pessoal? Então, o cheiro, né, a audição, tato, paladar, né, o olfato, tudo isso são estratégias. E tudo que a gente promove nessa perspectiva vai fazer o quê? Vai fazer com que o repertório dessa criança aumente, tá? O que é o repertório? O repertório dessa criança é o repertório social, cognitivo, comportamental, gustativo, olfativo, né? Quando eu ofereço, por exemplo, várias texturas para a criança, eu vou trabalhando isso aos pouquinhos até que vai chegar um momento que essa dificuldade do toque, do tato, vai sendo diminuído. Por quê? Porque ela já tem o conhecimento daquela textura. Vocês conseguem entender que tudo isso é importante, tá? Uma pergunta legal aqui, ó. E quando a criança ela é seletiva, mas os exames estão normais, da Vanessa. Vanessa, o que acontece? Nem toda criança seletiva vai dar exame alterado, tá? A seletividade, ela é muito cognitiva comportamental, tá? E aí é muito mais um trabalho comportamental, um trabalho de formiguinha, tá? Mas à medida que essa seletividade vai aumentando, os exames clínicos de saúde poderão, e a tendência é dar alterado, tá? Então, vejam ali uma coisa, ó. Essa criança vai atribuir uma sensação, uma experiência afetiva, vai armazenar, né, nos ficheiros cerebrais, né? O que são esses ficheiros cerebrais? As nossas memórias, tá? E essas informações elas vão poder utilizar e elas vão generalizar. Quando eu falo de generalização, eu estou falando de um conceito lá da análise do comportamento, que é o quê? Eu aprendi, eu generalizei, eu consigo utilizar em outros contextos, certo? E aí eu tenho o seguinte, ó, em cada interação com a pessoa e objetos, a criança recebe muitas informações que são encaminhadas para áreas específicas do cérebro. Por exemplo, se você está promovendo uma intervenção psicomotora, ó, psicomotora, eu estou estimulando o quê? A minha área neurológica da psicomotricidade, certo? Então, se eu estou. Deixa eu ver se tem outra coisa aqui, ó. Se eu estou trabalhando, por exemplo, de casinha, ou como a gente usa em algumas sessões, a casa de bonecas, que está aqui, inclusive, ó, a gente trabalha o quê, pessoal? A gente trabalha o afeto, a gente trabalha o reconhecimento de espaço, a gente trabalha a motricidade, a gente trabalha a consciência espacial, tá?
a consciência corporal. A gente consegue descobrir, por exemplo, qual que é o lugar que essa criança mais gosta de ficar em casa, certo? O que mais nós temos ali, ó? Onde podem ser discriminadas e relacionadas umas com as outras. Embora, pessoal, vamos supor, a gente está trabalhando com a psicomotricidade, intervenção psicomotora, entretanto, não é só a psicomotricidade que está ganhando. No caso desse arcozinho e flecha aqui, por exemplo, eu estou trabalhando motricidade, matemática, raciocínio lógico, coordenação motora, mira, coordenação olho-mão, movimento. Ó, que movimento é esse aqui? Que movimento é esse aqui? Não é um movimento de pinça? Então, talvez a professora lá de sala de aula não consegue ter tempo, porque são muitas crianças, mas aqui no consultório eu consigo, ó. Entenderam? Conseguiram compreender? Pegaram aí a visão do negócio? Muito bem. Temos também o seguinte, ó. Quais são as bases neurológicas do sistema nervoso central? Primeira coisa, nós temos que entender o seguinte: sistema nervoso central, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, tá? Quando eu falo sobre sistema nervoso central, é ele quem processa todas as informações, tá? Trazidas de onde? Do periférico. Quais são os meus periféricos? Audição, olfato, visão, paladar e tato. Só que tato não é só com as mãos, é toda a nossa extensão de pele, tá? Então, o sistema nervoso periférico, ele recebe, por meio dos periféricos, né, que eu acabei de falar, as informações. Essas informações vão ser levadas ao nosso encéfalo, ao nosso cérebro, para ser processado. E automaticamente, isso acontece em milésimos de segundos, processa e é devolvido. Quando é devolvido, existe uma reação. Qual que é essa reação? De aproximação ou de esquiva. Exemplo muito simples que a gente sempre dá em aula, né? Quando você encosta numa panela quente, né? Você tem ali um susto. Esse susto é o quê? É o seu periférico e o seu central falando, opa, tira a mão daí logo, porque senão você vai queimar. Isso acontece em milésimos de segundos, tá? Ou seja, é uma questão sensorial. Tem crianças, e eu já peguei isso, né, tanto em consultório quanto em sala de aula, que tinha dificuldade. Deixa eu ver se eu tenho aqui algum desses para mostrar para vocês, mas eu acho que não. Ó, mas vamos lá. Sabe aqueles lápis que são mais, que tem aquele formatozinho, ele não é cilíndrico, ele é mais quadradinho, que nem essa caneta aqui, que tem essas extremidades? Então, eu tive um pacientezinho que ele não conseguia, gente, pegar no lápis, porque dava aquela giriza. Ele não conseguia, porque diz ele que quando ele pegava no lápis, doía a mão por causa da extremidade, do formato do lápis. E aí eu tive que trocar para aquele lápisinho normal, cilíndrico, sem muita frescura, tá? Frescura entre aspas, vocês entenderam, né? Então, assim, quando eu falo sobre essas bases, observem aqui. Podemos observar por meio dos estudos da origem do sistema nervoso que no momento do nascimento, o sistema nervoso está praticamente formado, faltando apenas alguns processos que ocorrerão no início da vida para que possa funcionar plenamente, tá? Vou colocar uma vírgula. Tem crianças que nascem de forma prematura que isso ainda precisa se formar. Por exemplo, crianças que nascem muito prematuras, elas costumam ter o quê? A circunferência da cabeça menor, elas têm o encéfalo, né, o cérebro um pouco menor, porque precisa de mais tempo para o processo maturacional, né? E aí nós temos o que aqui, ó? Sendo assim, os psicólogos de hoje, os neuropsicopedagogos de hoje, os psicopedagogos de hoje,
já refutaram a ideia que existia há 30, 40 anos atrás, que os bebês não eram capazes de ver, ouvir, discriminar estímulos adequadamente.